Eu vou gravar um vídeo aqui para quem é MTB raiz de verdade e está se preparando para uma competição e não sabe bem o que faz. MTB raiz, porque você não é o cara que usa medidor de potência, que vai treinar a tantos por cento do FTP e coisa do gênero. Você é o cara que coloca um reloginho na bicicleta e o Strava ligado no celular. Esse treino aqui eu dou garantia que funciona, eu já fiz inúmeras vezes e todo mundo que eu coloquei para fazer esse treino também funciona. Estou falando aqui muito mais como Vitor Gustavo, atleta, do que como treinador. Estou falando aqui o que funciona para mim e funciona para a maioria das pessoas. Óbvio que existem as exceções. A ideia desse vídeo veio a partir de uma pessoa que veio me pedir uma dica, né? Vai ter o Big Biker na semana que vem. Ele falou, cara, eu quero fazer um treino aí e tal, e as minhas condições são essas. Não quer ali seguir planilha, etc. Ele só queria uma dica ali de algo que ele poderia fazer para desempenhar melhor na corrida. E uma dica que eu dou para vocês, bem interessante, para quem pode investir, nem que seja, paga um treino, faz um treino comigo, porque aí eu posso resolver ali várias questões que você tem dúvida e melhorar e otimizar a sua performance. Não precisa necessariamente você ficar me pagando mensalmente, seguindo treino, seguindo planilha e etc. Então já pega papel e caneta aí para você anotar o que você vai fazer em uma semana anterior a uma competição de mountain bike. Esse vídeo aqui serve para você que é iniciante ou para você que já pedala há muito tempo. Independente se você vai correr na Pro, na Sport ou na Light. Só que antes de você fazer esse treinamento, você tem que estar minimamente condicionado. Então você tem que estar pelo menos ali treinando de 2 a 3 vezes por semana, há pelo menos um mês e meio, antes de fazer isso aqui, antes de ir para uma competição. Então vamos lá. Primeiro treino, você vai começar no sábado que antecede a competição. Tá? Não é o sábado, dia antes da corrida, que é no domingo. É no sábado da semana anterior, no final de semana antes. Né? Então a gente vai ter uma semana ali inteira de... Se você não puder treinar no sábado, faz no domingo. Mas o ideal é que você faça no sábado, né? Porque esse treino é duro, é um treino longo, um treino pesado. E aí seria interessante você ter o domingo para recuperar, beleza? Se você começar fazendo no domingo, você provavelmente vai trabalhar na segunda-feira, né? E não vai conseguir recuperar adequadamente, beleza? Então aqui existe o cenário ideal, né? Que você tem que tentar fazer. Se não conseguir, pode fazer o básico, beleza? Esse primeiro treino no sábado, ele tem que ser feito numa subida difícil. No caso, essa pessoa que morava aqui em Mogi das Cruzes, na região, tá? Então, quem mora aqui na região de Mogi das Cruzes, segue a dica do local que eu tô falando para fazer o treino. No caso, é o Pico do Urubu. Se você mora em São Paulo, você tem o Pico Jaraguá. Se você mora em Mariporã, tem o Pico do Olho d'Água. Eu sou do litoral, aqui é mais plano, eu moro em Santos, moro em Cubatão. Né? Você tem ali a estrada manutenção para fazer esse tipo de treino. Basicamente, esse primeiro treino é um treino de repetição de subida. Então você vai para essa subida, você vai ficar subindo e descendo ela. O objetivo aqui é você manter um ritmo e uma intensidade na subida que seja algo comparável com o que você faria numa competição longa, tá bom? Algo que não seja um ritmo fácil, né? Seja um ritmo intenso, um ritmo forte, mas que você sustenta por bastante tempo. Então você vai ir da sua casa até essa subida fazendo o aquecimento, tá? Esse aquecimento tem que durar no mínimo 20 minutos. Beleza? Então você pode ir de carro até a subida? Pode ir de carro. Mas lá faz um aquecimento de 20 minutos antes de começar o treino. Tá? E se você mora muito longe, eu acho que mais que uma hora de deslocamento já é ruim. Tá? Então, se da sua casa até essa subida você vai passar mais de uma hora pedalando ali num ritmo fácil, né? Um ritmo leve ali, você talvez seja interessante você ir de carro até a subida. Okay? Partindo do pressuposto que você é daqui da região de Mogi, você vai lá para o Pico do Urubu fazer as subidas. O Pico do Urubu é uma subida de aproximadamente 4 a 5 km, dependendo de qual face você subir, com uma inclinação média ali na faixa de 9, 10. Tá? Vai ter algumas pessoas que vão falar assim para mim, Vitor, eu não consigo subir a subida, eu não consigo zerar a subida, fazer ela sem precisar colocar o pé no chão. Se esse é seu caso, você é a pessoa que corre na light, a pessoa que vai correr na categoria mais iniciante, você mantém esse treino, mesmo que você não consiga subir. Você sobe até um ponto e aí recupera, põe o pé no chão, respira, empurra a bicicleta caso necessário nessa parte mais inclinada e volta a subir a subida. Ou você pode fazer um outro formato que seria, você sobe até onde você chegou, aí você desce para recuperar e tenta ultrapassar esse ponto que você parou na subida anterior. E aí cada subida você tenta subir um pouco a mais. Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga, mas o importante é você ficar subindo e descendo. Algumas pessoas vão dizer assim, esse tipo de treino não funciona, não é legal, não gosto de fazer. Mas no fundo, as provas de MTB basicamente se resumem a subir e descer morro. Né? Algumas subidas vão ser mais inclinadas, outras mais leves, algumas subidas vão ser mais longas, outras mais curtas, vai ter alguns trechos mais planos, mas no geral é um grande sobe e desce. E você vai estar treinando basicamente isso, aquele ritmo que você faria numa subida de competição. A ideia é você manter esse ritmo, né? Só que um ritmo que você sustenta por bastante tempo, tá? Não é uma corrida curta, você tem que pensar numa corrida longa, beleza? Tudo aqui eu tô falando sobre a perspectiva da PSE, né? Percepção subjetiva do seu esforço. Lembrando que esse vídeo aqui, que nem eu falei, é para MTB raiz, não tô dando uma dica de treino, você vai treinar assim, assim, assado, tantos por cento do seu FTP, isso aqui é uma dica generalista que eu tô gravando na internet. Na verdade, isso aqui, provavelmente esse vídeo vai virar uma grande resenha aí nos grupos de mountain bike.
Eu sei que parece controverso, mas eu garanto que isso funciona. Óbvio que o ideal é você ter todos os parâmetros de treinamento, ter um treinador, né? Mas essa dica aqui, ela vale. Se você é mais iniciante, né? Você vai correr na categoria light, eu recomendo que esse treino dure de 2 horas e meia a 3 horas, tá? Tenta não fazer ele durar mais de 3 horas e menos que 2 horas e meia também não é legal, ok? Isso, o tempo total de treino. Vamos dizer que você se deslocou 30 minutos até a subida, mais um deslocamento de 30 minutos para voltar, mais o tempo que você ficou ali subindo e descendo. Para o atleta pro, eu recomendo de 3 horas e meia a 5 horas. Se você é um atleta que corre na categoria esporte, eu vou recomendar na faixa de 3 a 4 horas. Total, esse treino aí de sábado, beleza? Essa intensidade, que é um ritmo forte na subida. Você pode criar algumas variações. Se você é um ciclista mais experiente, uma variação bem legal seria você acelerar no final da subida. E uma outra variação bem interessante que você pode fazer é subir por trilha. No caso do Pico do Urubu, a gente tem a trilha do Aranha, que é uma trilha mais técnica, que exige, né, essa eficiência de pedalada, com técnica e etc., por ser muito mais inclinada, com buraco, com valeta e por aí vai. E outra parte muito importante desse treino de sábado é que na descida você tente cada vez desenvolver mais velocidade. Não porque você está descendo que nem um maluco, mas porque você está se acostumando com a bicicleta, você está tendo uma técnica mais fluida. Então, se tiver uma opção de você subir pela estrada e descer por uma trilha, melhor ainda. No caso, se você é o tipo de pessoa que não consegue zerar a trilha do Aranha aqui, no caso aqui de Mogi, né? Você vai fazer no Pico do Urubu ali pela frente, né? Ou pelo Tênis Clube, ou pela ABK. Na hora da descida, se você já está acostumado com esse tipo de descida, você pode entrar na trilha do espelho, por exemplo. Tá? Então, esse treino não é só de subida, ele é um treino de descida também. Você se acostumar a passar, como são subidas longas, as descidas também são longas. Então, você acaba treinando mais a habilidade, treinando mais a técnica. E a ideia é sempre trabalhar com fluidez. Você cada descida, você vai soltando mais o freio e automaticamente você vai desenvolvendo mais a sua. Toma cuidado, no caso, né, com os outros veículos, sempre tenta manter a sua mão, sempre a sua linha. A ideia aqui não é buscar o com da descida, a ideia é melhorar a sua descida a cada descida com mais fluidez e segurança ao mesmo tempo. Esse treino de sábado é muito interessante por aspectos técnicos, aspectos mentais, de sustentar esse ritmo por tanto tempo, né, com a subida, com a dificuldade, com o desafio que é, né. É muito importante você fazer isso muito bem casado também com alimentação e hidratação, tá? Então leva isotônico, leva alguma coisa para comer, algum carbo, ok? Então assim, você tem que consumir ali no mínimo, tá? Isso vai depender de pessoa a pessoa. Vamos colocar aí, num treino intenso como esse, 50 gramas de carbo por hora. Eu diria para você não passar mais do que 30 minutos sem comer nada, tá? Então tenta comer a cada 20 minutos, a cada 30 minutos você tem que estar comendo alguma coisa. Terminando esse treino de sábado, a ideia é que você se alimente bem, vai dormir, descansa, tá? Se você treinar no sábado de manhã, já tentar chegar em casa e o almoço está pronto, já se organiza para isso. Se você treinar no sábado à tarde, se organiza para que a janta já esteja pronta, beleza? E aí, no domingo, você vai pedalar e vai fazer um pedal leve. Muitas pessoas vão estar cansadas de sábado. E aí, provavelmente não vão querer pedalar no domingo. Mas domingo você tem que pedalar leve, beleza? É um resumão do que você deveria fazer numa semana que antecede a competição. No sábado, você já fez aquele treino de repetição de subida, fazendo várias subidas. Aquele treino duro, pesado, etc. No domingo, no dia seguinte, você já foi lá e fez seu pedal leve ali, na faixa de 1h30, 2 horas, dependendo do seu nível, até mais. Então vamos lá. O que você vai fazer na sua segunda-feira? A maioria das pessoas não está acostumada a pedalar dia de segunda. A maioria do público que eu estou fazendo esse vídeo são pessoas que vão trabalhar em horário comercial. Mas mesmo assim, eu peço que você tente ao máximo fazer esse treino na segunda-feira nesse formato. Segunda-feira vocês vão fazer um pedal que vai durar de 1 hora a 2 horas e vão fazer de 3 a 5 sprints. Se você é um ciclista que vai correr na Pro e a sua média semanal de horas de treino é superior a 12 horas, você pode fazer até 6 sprints. Pode treinar até 2 horas e meia. Mas se você é um iniciante que corre light, se você é um cara que corre na Sport, ou se você é um Pro que não tem 12 horas semanais para treinar, pode treinar no máximo 2 horas. No mínimo recomendado 1 hora. Esses sprints devem ser feitos em terreno plano ou numa leve subida com muita potência. Coloca ali umas 2 ou 3 marchas mais pesadas daquela que você vem pedalando e aí você arranca pedalando em pé com o máximo de potência, com o máximo de velocidade possível. Quando você vê que você não consegue mais progredir potência nem velocidade, significa que é hora de encerrar o tiro. Esses tiros eles devem ter durações aproximadas de 12, 15 segundos, estourando 20 segundos. Você deve recuperar de 6 a 8 minutos girando leve entre os sprints. E deve aquecer no mínimo 20 minutos antes de iniciar o primeiro sprint. Esse é o seu treino de segunda-feira. Então já vai anotando aí. Agora o treino de terça-feira. Terça-feira você vai novamente na mesma subida que você fez as repetições lá no sábado. No caso aqui de Mogi, que eu dei o exemplo lá no primeiro vídeo,
o Pico do Urubu, que é uma subida de aproximadamente 4 a 5 km. Dependendo do seu nível, você pode levar 20 minutos ou 40 minutos para subir. E qual que é a ideia? Você vai fazer uma subida. A não ser que você seja pró e treine mais de 12 horas semanais, você vai fazer 2 subidas nesse formato que eu vou falar agora. Até a subida, você vai fazendo aquecimento. Então, o aquecimento ele deve ter de 20 a 40, estourando 60 minutos de aquecimento. Você vai fazer 4 minutos no ritmo que você subiu no sábado e 2 minutos forçando esse ritmo, fazendo um ritmo bem forte, bem intenso para você fique bem ofegante. E aí depois você volta a andar 4 minutos no ritmo e na intensidade que você fez as repetições de subida no sábado. E aí você vai subir assim, do início até o final da subida, variando 4 minutos naquele ritmo e 2 minutos forçando mais ainda o ritmo, colocando bastante intensidade. Para quem treina com medidor de potência, eu diria para você fazer 4 minutos a 90% do seu FTP, 2 minutos a 110% do seu FTP. Para quem treina com frequência cardíaca, eu diria para ignorar a frequência cardíaca nesse tipo de treino, porque provavelmente depois do primeiro tiro de 2 minutos, o seu coração nunca mais vai conseguir baixar. E até aqui abre uma aspas nesse treino de terça, que é muito intenso, o treino de segunda, que é esse treino de sprint, que você deva, né, fazer acompanhamento cardiovascular, né, você fazer exames como o eletrocardiograma e por aí, fazer esse check-up aí pelo menos uma vez no ano é extremamente importante para que você não tenha um piripaque na subida, beleza? Esse treino de terça, por mais que ele seja muito intenso, a tendência é que você já se sinta recuperado do treino que você fez no sábado, que é o treino mais difícil e duro, tá? Na segunda-feira é um treino de sprints, é um treino fácil, é um pedalada leve, onde você vai incluir alguns sprints, tá? Então, de 3 a 5, quando eu falo de 3 a 5, é tipo assim, ó, eu tô afim de fazer 5, eu faço 5. Se eu não tiver afim de fazer nenhum, eu faço 3. A tendência, né, na segunda-feira você se sente mais cansado, na terça você já vai se sentir melhor, exatamente por conta desse treino de segunda. Esse treino de segunda e o treino de domingo, eles são essenciais. E se você tá achando, nossa, é uma sequência muito grande de treino, treinei no sábado, treinei domingo, treinei segunda, treinei terça. E é exatamente por isso, na quarta e na quinta-feira são dias de descanso. Isso mesmo, 2 dias de descanso seguidos. Exceto que você seja um ciclista da Sport ou da Pro, que treine ali mais de 10 horas semanais, eu recomendo que pedale na quarta-feira leve, de 1 a 2 horas. Para finalizar a questão do treino de terça, terminou essa intensidade, chegou no topo da subida, fazendo essa intensidade, descer e girar leve, ok? Se você é o Pro que treina mais de 12 horas por semana, você pode fazer uma segunda subida. Então você vai descer recuperando e fazer uma segunda subida variando, 4 minutos no ritmo forte, né, constante, por 2 minutos, muito forte. É extremamente importante você lembrar a sua percepção de quanto que era a intensidade que você aplicava nos pedais, porque provavelmente você vai ficar muito ofegante e você perde um pouco da percepção pelo cardio respiratório. Quarta-feira é um dia que todo mundo pode descansar, se sentir vontade de descansar, tá? Mas eu recomendo que pedale leve, no máximo ali 1 hora, 1h30 de treino, ok? Quinta-feira, mesmo que você seja o pró que treina 20 horas semanais, esse dia todo mundo descansa nessa ideia do treino que eu tô falando. Quinta-feira tem que descansar. Na sexta-feira é um treino em ritmo leve a moderado. Não é aquele girinho levinho, passeio ciclístico, tá bom? Tem que ser um pedal, um ritmo mais acelerado. De preferência em um terreno plano. Então se você treina speed, se você pode ir para uma estrada de asfalto plana, vai para essa estrada plana de asfalto e mantenha um ritmo que você tente não parar de pedalar por nenhum momento. Muito comum também as pessoas de rotina não pedalarem na sexta-feira, tá? Do mesmo jeito que muita gente não pedala na segunda. Mas nesse planejamento que eu tô te dando de dica aqui, é muito importante que você pedale na sexta-feira, sabendo que você tem corrida no domingo. Lembrando que esse pedal ele tem que ser de leve a moderado, ele não pode ser forte, ele não pode ser intenso, você não pode ficar muito ofegante, ok? Toma muito cuidado para esse treino, né? Ainda mais depois de você ter descansado 2 dias seguidos, ou giro leve na quarta e só descansou quinta, você talvez vai estar se sentindo muito empolgado. Então toma um pouco de cuidado com isso, mas não é um pedal passeio no parque também, beleza? A famosa Z2 aí que todo mundo está acostumado a falar sobre esse tipo de treino. Se você tiver só MTB, é uma boa alternativa na sexta-feira você fazer esse treino em estradas de terra, ok? Se você tiver essa alternativa, é uma boa. E para finalizar, e não menos importante, chegamos ao sábado. Esse dia você vai fazer apenas 1 hora, girinho bem levinho. Na sexta-feira, é 2 horas de treino, ok? Para os caras que são pró e gostam de treinar bastante, próxima competição, pode treinar até 2h30, ok? Se você é light, pode rodar 1 hora na sexta, tá bom? Ou 1h30. Se você é esporte, 1h30 a 2 horas, beleza? Se você corre na Pro, 2 horas na sexta-feira. E o sábado é o clássico, 1 horinha, bem de boa. Se você é bem iniciante, corre light, etc., pode pedalar até menos, pedalar 40 minutos, 50 minutos, ok?
E aí sim, no sábado, é o famoso passar manteiga no pedal. É o passeio no parque, apreciar a paisagem e por aí vai. É aquele pedal bem leve mesmo. Muitas pessoas não gostam de pedalar no dia antes da corrida, ou não tem costume. Eu recomendo fortemente que faça alguma coisa, tá? Tem que pedalar leve por pelo menos 40 minutos, por mais que você não goste, ok? Se você seguir esse plano, tem que incluir isso aqui. Se você é um pro que treina mais de 12 horas semanais com tranquilidade, você pode fazer um pedal mais longo, até de 1h30, tá bom? Mas 1 hora já é mais do que o suficiente para qualquer um. E um conselho aqui muito importante, que é uma dica de ouro para o sábado, se a prova for aquele tipo de competição que você viaja um dia antes e chega um dia antes na cidade, deixa para pedalar na cidade. A não ser que você vai chegar já no final da tarde, à noite, aí é melhor pedalar antes de viajar. Mas se você vai chegar lá por volta da hora do almoço, ou até mesmo de manhã, se você tem essa possibilidade, chegue quanto antes, reconheça pelo menos a parte final e inicial do percurso, porque são as partes mais importantes. A parte inicial é onde está todo mundo junto, aquela bagunça, né, aquele ritmo muito acelerado, todo mundo empolgado no início de prova. E a parte final, muitas vezes você vem disputando com outro ciclista. Então é bom reconhecer isso e girar após você viajar. Você às vezes dirigiu 2, 3, 4 horas e aí você fica ali sentado no carro e vai largar no outro dia, você não se sente. E é isso, faz essa técnica que eu te ensinei aqui sobre treinamento na última semana e me fala o que você achou.